Fala pessoal, mais uma série aí dos vídeos sobre a pandemia, e hoje eu trago boas notícias, um tratamento novo que parece muito promissor para a doença do momento, né? Deixa eu colocar aqui a minha apresentação, mas antes disso, um recadinho de sempre. Se inscreve lá no canal, marca a notificação para receber as nossas mensagens. Se gostar do vídeo, dá um like, se possível compartilha, faça seus comentários, é só assim que a gente tem relevância no canal YouTube, tá? Então eu vou colocar aqui a apresentação e a gente começa a falar sobre esse momento novo aí, esse tratamento novo, tá? Basicamente, o que a gente vai falar hoje é sobre boas notícias de um tratamento, né, que surge agora no mercado e que parece ter bons resultados. Qual é esse medicamento? O nome dele é um nomezinho difícil, é proxalutamida, e a gente vai, nos próximos minutos, conversar um pouquinho sobre essa medicação, como ela surgiu, de onde veio e como foram os resultados até agora da sua utilização. Como sempre, eu apresento aí as minhas fontes. Basicamente, para esta apresentação, eu considerei uma coletiva de imprensa que foi feita pelo pessoal da SAMEL, que é um grupo de planos de saúde. Foi feita em 10/3, é recente essa informação. Está aqui o link do YouTube. Eu também levei em consideração a apresentação em PDF da própria coletiva, também está aqui o link dessa apresentação, e vários vídeos que eu já vinha assistindo de pesquisadores brasileiros sobre o tema. A ideia de apresentar hoje é porque saíram resultados realmente robustos que vale a pena compartilhar com todos vocês, né? Primeiro, o que é a proxalutamida, né? Esse medicamento de nome tão difícil. Esse medicamento ele é um medicamento que é da classe dos antiandrógenos, né? E ele é usado, no caso de homens, para tratamento de câncer de próstata, né? Aqui tem uma descrição que vocês podem obter no Wikipedia do que é um antiandrógeno, né? E, basicamente, ele serve para controlar a questão hormonal no homem e também na mulher, e ele é um cara que funciona ao contrário dos esteroides anabolizantes. Então, a turminha aí que gosta ou que usa esteroide anabolizante, fica o alerta, essa medicação atua justamente no processo contrário ao dos esteroides anabolizantes, tá? Mas é uma medicação que não tinha um objetivo específico para o tratamento da doença, dessa doença em particular. Ela foi desenvolvida para quem tinha esse problema de próstata e outras questões hormonais, mas o pessoal resolveu usar. E a questão aqui é por que resolveu usar, né? Falando um pouquinho da coletiva da SAMEL, né, ela foi feita pela SAMEL, que é um grupo de plano de saúde, que eu já comentei, em parceria com a Applied Biology, que é uma entidade que faz estudos aí de desenvolvimento de novas medicações e tudo mais, né? Então, essas duas organizações trabalharam em conjunto num estudo que foi realizado no Amazonas, e a coletiva foi para apresentar os resultados desse estudo, né? Bom, o que levou o pessoal a usar esse tipo de medicamento no tratamento da doença, né? Aí tem uma frase aqui do Andy Goring, que é um cara como é que chama? Deixa eu lembrar, da Applied Biology, e esse cara, ele fez esse comentário, que em fevereiro de 2020, né, o grupo de pesquisa deles descobriu uma relação entre queda de cabelo e a severidade dos casos de Covid-19. E aí começou um estudo em torno desse assunto, né? Como a gente sabe, homens são mais acometidos que mulheres nesse tipo de doença. Eles notaram que os que sofriam de calvície tinham situações piores do que os que não sofriam e resolveram estudar o assunto.
Então, basicamente, se criou a teoria anti-androgênica, né? Ou anti-androgência, anti-androgência. Essa teoria, ela diz o seguinte, que, poxa, homens sofrem mais complicações que mulheres. Homens calvos sofrem mais complicações que mulheres. E homens que estão em tratamento antiandrogênico para câncer de próstata têm menos complicações do que os homens que não estão em tratamento. Opa, abre um sinal de alerta, isso parece ter uma correlação, e daí surge a teoria androgênica. Meu título aqui está errado, né? Para tratamento da Covid. O pessoal começa a estudar esse assunto, faz vários estudos, né? A gente não está falando aqui de uma coisa que saiu da cabeça de uma pessoa só, né? Tem estudos aqui de novembro, de setembro, de agosto, de outubro, vários estudos foram feitos em torno do tema, e aí o pessoal resolveu fazer alguns testes com as drogas antiandrogênicas, né? E a gente vai falar aqui especificamente do teste do estudo que foi realizado no Amazonas, né, onde esse pessoal aí do plano de saúde resolveu fazer uma análise, pegar a aprovação, é um teste totalmente controlado, dentro dos padrões, e que eles apresentaram agora no dia 10 os resultados. Bom, como é que foi esse teste? Em primeiro lugar, eles escolheram somente pacientes hospitalizados com mais de 18 anos. Só o pessoal de maior idade. Em segundo lugar, eles escolheram somente os pacientes que estavam com taxa de saturação de oxigênio abaixo de 90%, né? E que naturalmente já estavam entrando na terapia de oxigênio, preferencialmente aqueles que já estavam no estado mais alto, aquele pessoal que já estava usando o que a turma no hospital chama de alto fluxo de oxigênio. Eles também consideraram somente pacientes que estavam com pelo menos 25% a 50% de acometimento dos pulmões, quer dizer, eles já se encontravam com os pulmões comprometidos, né? E, por último, que não tivessem disfunções importantes de fígado ou rim, porque a medicação poderia ter algum efeito sobre esses dois órgãos, então eles tomaram cuidado de não incluir esse pessoal, né? Eles começaram com 600 pacientes, né? 590 pacientes finalizaram o estudo, 294 tomaram a medicação e os outros tomaram o conhecido placebo, né? Esse estudo foi feito em 12 hospitais em 9 municípios do Amazonas, então é um estudo bem abrangente, né? Então, do grupo que tomou lá a proxalutamida, 294 pacientes tomaram, 56,8% eram homens, os outros eram mulheres, a idade média era de 53 anos, 97% deles precisavam de oxigênio continuamente e 69% precisavam de ventilação não invasiva ou de alto fluxo de oxigênio. No outro grupo tinha 296 pacientes, 57,8% eram homens, a idade média era muito próxima, 53 anos, a utilização de oxigênio também muito próxima, 96%, sendo que 67% usavam ventilação não invasiva ou alto fluxo de oxigênio. Então, pacientes já no estágio grave, pré-intubação. A gente não está falando aqui de sintomas moderados, né? Quais foram os resultados do estudo? São impressionantes, né? Então, aqui nos 3 gráficos de cima, a gente mostra que a melhora clínica foi 6 vezes mais rápida. Então, aquele pessoal que tomou placebo e melhorava em cerca de 20 dias, enquanto que aquele pessoal que tomou a proxalutamida melhorava em apenas 3 dias, né? Depois de 14 dias, o pessoal que tomou placebo, quase 90%, ainda estava internado, né? E 32% dos que tomaram proxalutamida já não estavam, somente 32% estavam internados depois de 14 dias, né? O tempo médio de internação do pessoal de placebo foi de 14 dias,
o tempo médio de internação foi de 5 dias na proxalutamida. Então, só aqui você já vê que houve uma melhora importante. Mas o mais relevante é realmente no desfecho final da doença. Então, desses que tomaram placebo, note bem, a gente já está falando de pacientes que já estão com ventilação forçada, já estão com alto fluxo de oxigênio, metade deles avançou para intubação. Então, quem tomou placebo, metade avançou para intubação. Para quem tomou proxalutamida, somente 4,4% avançou para a intubação. Ou seja, teve 90% de redução na necessidade de intubação. E na questão de óbito, né, metade dos que tomaram placebo foi a óbito. Então, foram 141 mortes nas 290 e poucas pessoas que participaram do estudo. Enquanto que na proxalutamida, somente 3,7% das pessoas foram a óbito. Então, houve uma redução de 92,2%, que é muito, muito, muito expressiva, né? Quais são as conclusões desse estudo? Primeiro, a proxalutamida reduziu dramaticamente o número de mortes, né? Segundo, a proxalutamida reduziu substancialmente o tempo de internação hospitalar, o que nesse momento é uma coisa muito importante, né? Porque as UTIs estão cheias. A proxalutamina inibiu a progressão da Covid-19, quer dizer, ela conseguiu bloquear a evolução. E ela parece atuar realmente nos mecanismos principais de óbito na Covid-19, ou seja, excelentes notícias, né? A gente tem aqui a esperança de um tratamento mesmo para estádios mais avançados. A gente já tinha o tratamento precoce, ele tem com certeza sua eficácia, já está cada vez mais comprovada, já existem estudos mostrando que funciona, mas agora a gente tem um tratamento adicional, né, que consegue lidar, inclusive, com o estágio mais avançado da doença de uma maneira muito efetiva. Acho que são excelentes notícias. A gente deve agradecer a esses caras que estudam há tanto tempo o assunto. Novamente, uma bela notícia vinda da ciência brasileira. Eu só espero que a imprensa acorde e comece a aceitar que existe sim tratamento para a doença, tá? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Novamente, se vocês gostaram do vídeo, dão um like, façam seu comentário. Se tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, eu não coloquei todo o material porque ficaria enfadonho. Então, pode fazer sua pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás. Tá? Faça seus comentários, compartilhe com os amigos. Eu acho que está na hora da gente dar boas notícias, gente. Não pode só ficar falando de desgraça e a gente tem que buscar uma solução, né? E esse pessoal está fazendo isso. Eu tenho acompanhado vários estudiosos, vários cientistas brasileiros, vários médicos brasileiros, e é impressionante o trabalho que esse pessoal tem feito. A gente tem que reconhecer, a gente tem que compartilhar, porque na imprensa a gente não vê isso, tá bom? Muito obrigado aí pela participação e a gente se vê no próximo vídeo.